Salve, belezura! Boa noite! Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro semanal às quartas-feiras, 20 horas. Para quem não me conhece, eu sou a Érica, criadora do Gaia Facial Fit, um programa de rejuvenescimento através dos exercícios faciais. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Ana Cláudia Montesino, que vai estar dando dicas de alimentação para a gente tornar, então, a alimentação uma aliada da nossa beleza natural. Então eu vou chamar ela aqui no Instagram, que ela já tá aqui. Pronto, eba, Eba, bem-vinda! bem-vinda! Claudete, Jesus, Cristina, boa noite. Luzanira, Valéria, Carmen, Lúcia, Lucelena, agora eu tô vendo. Ai, que bom, E muito deu bom. certo. Ótimo, então quem tá aqui com a gente hoje, eu vou fazer um convite especial para acompanhar a live, que eu vou dar um cupom para o Dia das Mães para o Gaia Facial Fit. No final da live eu vou falar para Oh, que vocês. delícia! Legal, né? Para todos os cursos. E hoje a gente vai falar então sobre alimentação e para focar na questão da Ana, da doutora Ana, a gente vai fazer uma prática para olheiras. Então a gente vai mesclar, vamos mesclar um pouquinho, falar sobre alimentação e fazer alguns exercícios faciais. O que você acha? Perfeito. Acho ótimo. Perfeito? Tá, então Perfeito. vamos começar com uma respiração, que normalmente a respiração é bom para a gente trazer a mente para o momento presente, acalmar, relaxar, que tal? Perfeito. Vamos lá. Então tá. Acho Então a gente ótimo. vai fazer uma respiração que é a respiração do leão, que é uma respiração que a gente faz inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, tirando a língua para fora, fazendo um rugido. Esse é um exercício que vem do yoga e a gente vai fazer também o movimento dos olhos. Então, na hora que soltar o ar, tirar a língua para fora, você vai levar o seu olhar na pontinha do nariz. Então, vai ficar assim. A gente vai repetir 3 vezes, tá? Então, vai inspirar. Isso. Mais 2 vezes. Inspira. Isso. E a última vez. Muito bom. Então, essa é uma respiração que ajuda a relaxar a musculatura da face, trabalha o pescoço, trabalha a musculatura dos olhos, né? E também desintoxica. É uma respiração desintoxicante do yoga. Então, ótimo. Então, já vamos começar falando sobre alimentação, que tem muitas perguntas. Eu acho que a primeira pergunta que eu vou te fazer, que é uma pergunta que sempre aparece para mim, é sobre a questão do colágeno, né? Então, Tá. muitas pessoas perguntam sobre colágeno. O que eu costumo dizer é que o nosso organismo produz colágeno primeiramente através do estímulo mecânico, mas que a gente precisa de um ambiente químico propício também para a gente poder ter essa produção de colágeno, né? Então, água, nutrientes e vitamina C, mas você acha necessário suplementar de colágeno? Então, ó, a gente tem alguns alimentos que são fonte de colágeno. A questão, o que acontece? Para a gente ter uma boa absorção, tudo que a gente consome, então, por exemplo, fonte de colágeno basicamente proteína. A gente tem em algumas algas, né? Quando a gente pensa em paciente vegetariano, né? Que não come nada animal, ou um vegano. Mas a gente precisa de um aparelho digestivo muito íntegro para isso. Então, o que acontece? Quando você toma um suplemento adequado, que no caso de pele, porque entenda o seguinte, nós temos vários tipos de colágeno, inclusive no perfil de suplementação, tá? Sob uma forma química diferente. E aí, para a pele, o que mais funciona são os peptídeos bioativos, que são o quê? É o colágeno já numa forma pequena, porque o colágeno ele tem uma molécula grande, ele vem da proteína. E aí, a dificuldade é essa, a gente tem que quebrar toda essa molécula e ir deixando ela em partículas pequenas, e tudo isso depende da integridade do aparelho digestivo, do aparelho digestório. Quando a gente usa o suplemento, ele já vem com a molécula reduzida.
E no caso de pele, né, que a gente pensando aqui na facial, o ideal são os peptídeos bioativos, que é, por exemplo, uma das marcas registradas que tem aí é o Peptan. Mas o Peptan é a base. Então, tem vários produtos no mercado que usam o Peptan como forma de colágeno para absorção. Para os meus pacientes, dependendo da faixa etária, homens ou mulheres, eu indico sim, tá? Como uma suplementação. Também não é dizer que assim, vou começar a usar o pozinho ou a cápsula ou o que for do colágeno e ele vai fazer o milagre sozinho. É bem o que você falou. Precisa de água, precisa de nutrientes, precisa de vitamina C, precisa de zinco, aí tudo isso para agir também em função nesse sentido da pele, né? Mas para ter uma ideia, a partir dos 50 anos, as mulheres aí, a gente que caminha em direção à menopausa, né? A gente já tem uma absorção reduzida em 35% de redução de absorção, não, redução da produção. Então a Sei. gente, e fora que a mulher, por conta da menopausa, ainda tem uma facilidade de degradar tudo que é isso que vem da proteína e que vem dos nutrientes mesmo da alimentação, né? Ana, eu tive que desligar aqui o Facebook e o Tá Zoom porque bom, não estava dando certo. Eu vou até tirar aqui tá. meu fone que vai ficar mais confortável. E pra gente também. Infelizmente, a live vai ficar salva só aqui. Mas Tá bom. me diz uma coisa. Tem aqui uma pergunta da Ariane, que ela pergunta assim: ovo ajuda no colágeno? Então, é uma fonte de proteína. O ovo, por exemplo, na gema, nós temos a vitamina E, que é um nutriente. Quando a gente compra normalmente, por exemplo, um suplemento de colágeno, não vem só colágeno puro. Ele vem colágeno e vem essas vitaminas e minerais, né? Então, o ovo é rico em vitamina E, que normalmente a vitamina E está na composição do produto do suplemento colágeno. Ele ajuda sim. Só que o que eu quero dar ênfase aqui para as pessoas entenderem por que eu falo tanto de aparelho digestivo? Porque hoje, assim, ó, principalmente com essa questão da pandemia, de Covid, todo mundo ansioso, estressado, mudou o ritmo de trabalho da gente, de vida, nós temos alterações, infelizmente, assim, como consequência de tudo isso, de que assim, mudamos a alimentação, estamos mais ansiosos, mais estressados, as pessoas têm mais medo, né, mais ansiedade. Tudo isso vai mudando, por exemplo, vai usando nutrientes que a gente usa também para fazer essa manutenção de pele. Então, o que acontece? Se eu começo a usar meu complexo B, minha vitamina C como antioxidantes que agem na pele para melhorar o nosso tônus da pele, mas eu começo a usar isso porque eu estou estressada, porque eu estou exposta, por exemplo, sei lá, quem não conseguiu sair de São Paulo, então fica exposto ainda à poluição, a estresse, a tudo isso que vai alterando. A gente usa desodorante, a gente usa maquiagem. Hoje já tem coisas, produtos mais puros que contribuem para a qualidade da pele, mas tudo isso vai contribuindo para a inflamação. Então a gente começa a inflamar as células, independente de desenvolver doença. Aí eu fico estressada, ou ansiosa, ou triste, como mal. Aí eu como mal, eu altero a minha flora intestinal, que é fundamental para fazer, dentre um zilhão de funções, como imunidade, controle de peso, formação de neurotransmissor, tudo isso, ele também desequilibra, e aí eu começo a consumir os alimentos e não absorver direito os nutrientes. Então, quando a gente pensa em alimentação para a pele, tem muita coisa que a gente faz pela alimentação, então consumo de vitamina C, de vitamina E, isso já exige uma variedade, né? Ômega, zinco, coenzima Q10, que tem nos alimentos, só que tudo isso fica disponível de acordo com a absorção que o nosso aparelho digestivo consegue fazer. Ah, Então, quando a gente pega um alimento e fala assim, só o ovo ajuda,
ajuda dentro de todo um contexto. E sem Uhum. esquecer o básico, que muita gente esquece, que é água. Quantas pessoas não têm a percepção da sede? E uma das coisas, né, que você sabe, né, Erika, trabalhando com tudo isso, tanto de pele como de atividade física, uma das coisas que a gente sabe é assim, além de tudo isso, precisa ter o exercício. Então, seja para o corpo, seja facial, precisa dessa atividade, porque também não adianta se encher de suplemento se você não estimular a absorção desses nutrientes, né? Então Exato. acaba indo embora também, né? Se a gente não fizer um. Tá ficando chato, né? Essa coisa da vida é muita função para exercer, né? É. Tem uma pergunta aqui que chegou agora, da Sônia, está perguntando assim: quantas claras devo comer por dia? Depende, né? Da, da Então, olha, quantidade de isso é uma massa questão. magra, não é? Depende. Isso, assim, é muito difícil. Eu entendo que a gente, até para. Eu falo que hoje em dia, quando as pessoas chegam no consultório, eu falo, ó, ninguém mais é 100% leigo, porque você digita uma palavra na internet e você tem uma chuva de respostas, né? Então, assim, depende da composição corporal atual, né? Porque se eu tiver um corpo, por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, o pouco ou muito faz diferença. Por quê? Porque ela vai ter uma proporção proteica no corpo de massa muscular muito diferente de uma gordinha, de uma obesa, de uma magérrima também, né? Uhum. Tem as mulheres que precisam melhorar a massa muscular porque vão ficando, são magras, às vezes até fazem atividade física, que é uma prática saudável, mas se a dieta, por exemplo, não estiver bem equilibradinha, ela usa inclusive essa proteína e essa massa muscular como fonte de energia. Se ela usar isso como fonte de energia, ela treina, se mata, às vezes toma um suplemento e fala, gente, não vejo nada fazer efeito. Por quê? Porque a dieta está desequilibrada. E tem uma coisa que eu acho importante de falar hoje. Por mais que a gente suplemente proteína, ou colágeno, ou ácido hialurônico, ou ácido, ou silício, né? Que alguém também perguntou, para tudo isso tem produto. Se não tiver fonte de energia, não adianta se entupir de proteína, porque, por exemplo, proteína não é fonte de energia. Ela pode ser utilizada como energia na falta de uma fonte, mas aí você não tem o resultado que você quer, por exemplo, para tônus de corpo ou de pele, Uhum. né? Então isso é bem importante. E eu estou falando isso por quê? Porque as pessoas, com também, de novo, com essa história de quarentena, de Covid, muita gente aumentou de peso e aí agora está desesperado para emagrecer. E a primeira coisa que as pessoas estão cortando é carboidrato. Só que o carboidrato é a fonte de energia. A diferença é qual é a qualidade de carboidrato que você vai comer. Mas não é para sair tirando o carboidrato da dieta, né? Então, às vezes, a pessoa vai gastar, fazer um investimento em suplementos bons, em produtos bons, para ter um resultado para a pele e para massa muscular e para tônus e vai jogar dinheiro fora. Entendi. A, a Maria Gisele está perguntando assim: e o colágeno Verisol? Verisol também é ótimo para a pele. Tá, Excelente. Aí a gente tem o colágeno tipo 2 que normalmente a gente indica para cartilagem e para parte óssea. tá. Tem um comentário super legal aqui do Espaço Farfalle. Apesar da alimentação com acompanhamento nutricional, é necessário exercícios físicos e principalmente tratar o emocional, o indivíduo como um todo. Sabe uma coisa que é uma coisa que eu falo muito hoje, né, Erika? Eu me formei há 28 anos. E o que eu vejo acontecer hoje com a nutrição é um pouco do que aconteceu com a medicina, e que agora a medicina já está voltando e a nutrição ainda está meio perdida nesse lugar que eu vou falar para vocês. Eu me formei, não tinha essa divisão de você falar assim, ó, eu sou nutricionista comportamental, eu sou nutricionista de low carb, eu sou nutricionista de HCG,
Não, a gente era nutricionista, né? E tinha que, assim, vai estudar, e vai aprender e vai se virar mesmo, porque há 28 anos atrás, o máximo que se falava de nutrição era na cozinha, né? Era muito mais uma coisa de administrar restaurante do que clínico. E o que eu vejo hoje, que às vezes é o que mais faz os pacientes me procurarem, apesar de outros profissionais, não que os profissionais não sejam bons, mas é essa segmentação. Eu, por exemplo, e assim, todos esses anos eu sempre atendi em consultório, mesmo trabalhando em hospital, em outros lugares, né? A prática foi me levando a integrar a pessoa, que é isso que você está falando, né? Uhum. Então, e o comentário que ela fez, não se separa, não tem como separar. Então, não dá para perguntar se eu sou comportamental. Eu não consigo dissociar um paciente de a dieta do comportamento da pessoa, da rotina da pessoa, da situação socioeconômica da pessoa, do entorno dela, da família que ela vive, né, do hábito alimentar da casa, da rotina diária. Quantos lugares ela trabalha, ele estuda, sai às 4 e chega à meia-noite, é totalmente diferente de trabalhar em casa, de ter flexibilidade de horário, né? E hoje até o que eu busco e o que mais tem funcionado é justamente, inclusive, integrar no meu atendimento os profissionais. Então, a pessoa que vai indicar atividade física, e isso em qualquer idade, né? O médico que vai ou atender comigo, ou que eu vou encaminhar, o fisioterapeuta se vai precisar, a psicóloga se vai precisar do comportamental, porque o ser humano também foi sendo segmentado nos consultórios. E a gente não é assim, Tem né? que Você integrar, pega, por né? exemplo, tem que integrar. Eu já, por exemplo, hoje a minha maior procura no consultório são de mulheres de mais de 30 anos, normalmente tem homens também, mas muitas mulheres com mais de 30 anos, algumas que querem engravidar, outras, quando estão um pouquinho mais velhas, já estão caminhando com sintomas de climatério, de menopausa, que faz toda a diferença no bem-estar da pessoa, nos exames bioquímicos da pessoa, no grau de ansiedade que ela está ou não, né, na gordura corporal, no comportamento, porque para quem está deixando de trabalhar ou diminuindo o ritmo de trabalho, dá uma sensação de vou ficar inútil, né? E mais essas queixas estéticas, porque tem essa cobrança, né? É, Tanto para mulher e hoje como para homem, mas assim, tem que ter uma pele, um físico dentro de um mínimo esperado para o cargo ou para a posição que aquela pessoa exerce, né? Então a gente acaba tendo que integrar tudo isso, e é uma realidade, né? exatamente. O doutor Paulo Amorim está falando, sei muito bem disso. Oi, doutor. A Cláudia Parceirão de chegou. trabalho. Ah, que legal. É, a Sônia também está perguntando o que você acha do Nara Colágeno, já que a gente está falando de Então, é que aí começa a entrar em questões de marcas, né? Eu trabalho, até pelo meu público ser mais feminino e mulher ter muito essa influência da questão emocional, né? A gente tem oscilações hormonais, mesmo quando menstrua, como nessa fase de climatério, de menopausa, muito mais intensas do que o homem, eu trabalho muito com linhas clean label. O que são as clean label? São as mais puras de puras, com o mínimo de edulcorante, edulcorante adoçante, né? De corantes, de conservadores químicos. E hoje tem uma oferta no Brasil de produtos, de marcas nacionais, né, muito boas nesse sentido. Então, assim, e eu não tenho nada contra o Naara, mas hoje não é a minha indicação de consultório. Eu gosto bem das linhas bem clean, eu gosto de trabalhar muito com produtos nessa parte de estética, muito com coisas sem sabor, porque começa a virar tanto pó e tanta cápsula que chega uma hora que você não aguenta mais, ou o sabor de chocolate, ou o sabor de laranja, ou de abacaxi com hortelã. No primeiro copo você acha maravilhoso, no 15º você quer pegar lá e tacar na parede. Então,
Eu trabalho também muito com produtos que não têm sabor, para poder misturar mesmo. Às vezes misturar num caldo de alguma coisa, bater junto num suco e não alterar a composição, né? Mas eu não tenho nada contra, não. Aliás, eu fui abordada por pessoas que trabalham com a linha do Nara, numa época que eles nem tinham, acho que agora eles têm um sabor que é meio cappuccino, né? Então, assim, quando eu conheci era bem mais limitado, hoje já tem uma gama, mas tenho nada contra, não. É que não é a minha indicação. Tá. A Zenaide chegou aqui e está perguntando uma coisa um pouquinho agora diferente. Está perguntando o que que você indica para tratar a disbiose. Então, olha, disbiose hoje é uma coisa assim. Primeiro, eu acho fundamental para tratar sério disbiose uma boa anamnese. Então, é importante sim uma consulta com um profissional. Nós temos hoje, eu trabalho muito com sinais e sintomas, então, normalmente as pessoas têm as queixas, têm algum sintoma, e aí isso já me dá uma linha do que eu preciso usar de cepas para tratar aquela desbiose específica, porque a nossa flora intestinal ela varia muito de acordo tanto com o momento de vida, como de um mês para o outro, daqui 3 meses. E temos hoje já a disponibilidade de testes específicos de avaliação de flora intestinal. Agora, é um tratamento completo. Não adianta comprar lactobacilos, nem que seja manipulado só. Eu dependo da alimentação. Então, a gente precisa de fibras alimentares, os dois tipos de fibras, solúveis e insolúveis, água. Aí, dentro das cepas, nós temos lactobacilos, aí a gente tem biomamps, que são outras cepas, entendeu? Então, é um tratamento grande que não envolve só comprar lactobacilos, porque isso, como ficou muito em voga, hoje tem muitas marcas de farmácia de produtos prontos, né? As pessoas acabam saindo e comprando, mas para a gente fazer um bom tratamento, é no mínimo lista de sinais, é assim, uma avaliação com sinais e sintomas do paciente. Bom, muitas perguntas sobre colágeno. Perguntando aqui qual é o colágeno que você trabalha, qual que é sem edulcorante, que é muito difícil de achar. Ó, eu vou dar alguns exemplos para vocês de marcas que eu gosto, que eu considero bem clean label. Essential Nutrition, Divinité, Sanavita. São essas as três principais. Essential Nutrition, Divinité e Sanavita. São as três marcas que eu mais uso no consultório. Muito legal. Tá bom, acho que já respondeu bastante coisa sobre colágeno, tem bastante pergunta ainda, mas tem uma pergunta aqui da Silvana que ela pergunta assim: posso beber suco de cenoura, mais uma com colágeno? Com colágeno faz bem para a pele? Fazer o que com cenoura? Que deu uma travadinha. Suco de cenoura com colágeno faz bem para a pele? Pode fazer, porque a cenoura, se você pensar, ela vai ter vitamina A, vitamina E, né? Vai ter fibras. Pode fazer um suco de cenoura com colágeno, sim. Vai ser Tá. bem, vai ajudar bastante. Já que a gente está falando de colágeno, também vamos falar um pouquinho de massa magra, massa muscular. O que comer para ganhar massa magra após 60 anos? Então, olha, após 60 anos é um desafio, porque a gente vai brigando contra o que é mais fisiológico, mas não é impossível. Então, assim, primeira coisa, precisa de ajuste de valor calórico, tá? Então, eu preciso ver assim, essa pessoa gasta quanto, ou tem o que de ritmo de vida, para eu ver se o que ela consome é satisfatório para a manutenção do valor calórico dela diário. E isso tem que estar combinando de acordo com se ela está acima do peso, peso adequado ou abaixo do peso. São importantes as fontes de proteína, né? Não tem jeito, a gente precisa de alguma coisa proteica. E no caso das pessoas vegetarianas ou veganas, pode ser a proteína vegetal. Não é porque eu falo proteína que as pessoas são obrigadas a consumir
a proteína animal, tá? Então, a proteína ou vegetal ou animal, ou as duas, para quem come de tudo. E aí, o consumo de água, mas principalmente junto, gente, não tem jeito. A gente a vida inteira teria que fazer atividade física. Ah, não fiz atividade física. Passou dos 40, para quem não gosta, é igual bezetacil. Eu brinco no consultório, eu falo, não adianta. Quer qualidade de vida, inclusive, na terceira e na quarta idade, porque a gente está passando facilmente dos 80, esquece que você vai viver sedentário. Não há essa possibilidade. Então precisa de um treino direcionado mesmo para trabalhar a melhora do tônus da massa muscular, porque é isso também que estimula a absorção de cálcio, produção de ácido hialurônico, né, produção do próprio absorção e produção de colágeno. Então vai precisar. E provavelmente com 60 anos, a gente precisa sim, a primeira coisa é fazer um ajuste fino do aparelho digestivo. Porque normalmente já tem redução de enzima digestiva, tem dificuldade de absorção de nutrientes, porque às vezes já tem uma desbiose mesmo de muitos anos instalada, às vezes já usa medicamento de uso contínuo. Então a gente arruma tudo isso, arruma alimentação, suplementa e malhar. É isso aí. A Bernadette, tudo bem? Ela está sempre aqui com a gente. Ela está perguntando assim: não sei se foge do assunto, mas a ferritina elevada deve ser corrigida com alimentação? Ela pode ser corrigida com alimentação, sim, né? A gente temos intervenções que a gente faz para diminuir essa absorção do ferro, e dependendo do que é esse elevada, às vezes precisa de um tratamento mais invasivo como a sangria, né? Aí a pessoa faz como se ela fosse tirar o sangue para fazer uma doação de sangue, mas não tem como ser utilizado. Mas são casos mais extremos, é quando está bem mais alto mesmo. Aqui é uma pergunta da Cássia. O chá de espinheira santa eleva a pressão arterial? Então, o chá de espinheira santa, ele tem uma característica vasodilatadora. Então, assim, ele ajudaria inclusive a reduzir a pressão arterial. O que precisa ser observado nessas situações? Se a pessoa é um hipertenso e faz uso de medicação, isso pode afetar no efeito do medicamento que a pessoa faz uso. Então, às vezes, começa a ter quadros de hipotensão arterial, né, da pressão muito baixa. Então, todo fitoterápico, a gente precisa ter essa atenção, porque o grande ditado popular é assim: ah, bem não faz, mal não vai fazer. Isso às vezes não é verdade na fitoterapia, porque entendam que muitos medicamentos têm origem de plantas, né? São as plantas que são patenteadas e viram drogas. Então, às vezes, essa coisa de planta, não faz mal, precisa ter cuidado. Então, precisa, assim, é interessante consultar ou um médico ou um nutri para saber se, para o que ela talvez queira usar a espinheira santa, se pode ser utilizado mesmo, mas a base dela é hipotensora. Tá. Até tem uma outra pergunta sobre a espinheira santa, se é a mesma coisa que capim santo. Espinheira santa, eu acho que não. Eu acho que não. Mas depois eu dou um Google nessa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não é a mesma coisa, não. Tá. A espinheira santa até tem outro nome, mas não é capim santo. A Beta Belazzi está perguntando assim: a B12 elevada pode ser um marco preocupante? Então, ó, vamos entender o seguinte: tudo no exame bioquímico não dá, porque as pessoas às vezes pegam o resultado do exame, vê um resultado isolado e digita lá, né, para ver o que está acontecendo. Precisa tomar um pouco de cuidado, porque assim, ó, atividade física altera resultado de exame, né? Tem exames, a gente tem sempre um parâmetro lá, quando a gente faz um exame, tem um parâmetro laboratorial, né? Então vem o valor e vem lá um valor de referência do lado. Nutricionalmente falando, nem sempre aquela referência que está lá ao lado
é o que a gente usa de referência para ver se está bom ou ruim. No sentido de, vamos dar o exemplo mais básico aqui da glicose. Vai, a glicemia 99. Ah, tá bom, tô no limite. No meu ponto de vista nutricional, quando a gente trabalha com prevenção, 99 já tá ruim. Ele tinha que estar, sei lá, uns 97, 92, 95, né? Então, assim, cuidado com esse parâmetro que vem do lado de falar assim, ah, tá alto, será que é ruim? Porque tudo no corpo, ou em excesso ou em falta, em alguns nutrientes, tem alguma consequência. Mas isso também tem que ser combinado com o resultado dos outros parâmetros de exame. Então, às vezes, a B12 está aumentada, mas o ferro está baixo, então talvez eu não esteja usando certo. Vai, um exemplo aqui, essa B12 ou essa B9. Então, não é tão isolado assim para a gente olhar o resultado de exame, tá? É mais interessante poder olhar isso combinado dentro do contexto inteiro, porque aí a gente compara um parâmetro de um valor de outro exame com aquele. Ótimo. Estão chegando muitas perguntas aqui. Mas tem mais uma pergunta aqui que eu quero fazer das perguntas que chegaram de hoje de manhã. Pergunta sobre o silício, se o silício ajuda na pele e qual você indicaria. Tá? É uma pergunta da Então, Suzane. ó, o silício é o seguinte, ele tem uma ação e aí ele age junto com colágeno, formando elastina, junto com ácido hialurônico. Então, assim, para ser utilizado como suplementação, a gente precisa avaliar, primeiro, por exemplo, como está a dieta daquela pessoa, né? Mas ele faz parte desse processo, sim. Tanto que existem colágenos que já têm uma porção de silício dentro da própria fórmula também. Porque a gente chega, inclusive, a ter 80% menos de absorção conforme a gente vai envelhecendo, tanto homem como mulher. Então, por isso que eu falei quando a pessoa que perguntou mais de 60 anos, dependendo da faixa etária, precisa de suplementação, porque imagina para você tirar do alimento um tanto de silício que o tanto que você tirar vai ter absorção de 20%. Sem suplemento você não atinge, tá? Eu vou falar aqui um dos produtos, mas assim, agora é o único que me ocorre, mas eu gosto do Silicie, que é da marca Divinité. Tá. Depois até, se a pessoa quiser, podem me chamar no direct, eu mando outras marcas de outras coisas para ter mais opção de escolha, tá? Mas agora foi que eu mais recordei de Tá. falar. Eu gosto bastante dele. Tem algumas perguntas aqui sobre gelatina. Gelatina incolor. Sem sabor. A Natália está perguntando: gelatina em pó sem sabor tem o mesmo efeito de colágeno? Não é o mesmo efeito, porque entenda uma coisa, a gelatina, ela tem colágeno lá na formulação dela, mas ela não é um colágeno quebrado, que é o que eu falei da absorção melhor, porque quando a gente toma um colágeno, ele já está em moléculas menores. A gelatina, ela vai depender do teu aparelho digestivo para ser absorvido, né? Ela vai passar pelo aparelho digestivo. Lógico que às vezes, dentro de um contexto, se a pessoa tem uma alimentação saudável, faz atividade física, consome outras coisas, outras fontes de proteína, a gelatina incolor entra contribuindo. Tem também o Cantem, né, que é o agar-agar, que é bastante fonte, ele fica até mais com cara de tutano antigo, assim, né, aquela coisa mais de geleia de mocotó, lembra? Então, o agar-agar, ele fica mais duro, ele vira mais, ele fica parecendo bala de goma de tanto colágeno que ele tem dentro, mas são outras formas de colágeno. E aí a gente depende do aparelho digestivo para absorção. Ótimo. Executiva Sem Terninho tá mandando um beijo para você. É, beijo, executivas. Ela me inspira nos meus looks. Ótimo. Tem uma pergunta da Márcia também,
que eu achei interessante. Na menopausa, qual a melhor alimentação? Nossa, então, esse não tem receita de bolo. Porque menopausa para cada mulher é de um jeito. Cada uma tem um tipo de sintoma. Tem mulher que tem calorão só no climatério, que é naquela fase que a bagunça a menstruação, que a pessoa ainda menstrua, mas menstrua no começo do ano, menstrua dali 6 meses. Tem gente que passa essa fase ilesa, depois começa a ter os fogachos na fase da menopausa. Mas assim, uma coisa que é básica, que é fundamental, é a gente lembrar de qualidade nos carboidratos que a gente consome, consumo de fibra para fazer o equilíbrio da absorção e manter a glicemia. Aí vou dar uns exemplos por quê. Mulher na menopausa pode ter alteração. Começa a subir a glicemia, que é a glicose, né, a taxa de açúcar no sangue, ou altera o perfil de colesterol. Então, às vezes, desequilibra HDL e LDL. Isso é meio, vamos dizer assim, que comum, né? Altera sono, e sono é fundamental para a manutenção da pele, né? Então, a gente precisa fazer, baseado às vezes no exame de sangue, nos sinais que a mulher apresenta, a gente vai traçar esse perfil de dieta. Mas precisa de valor calórico, então para com essa mania de cortar 100% o carboidrato, as pessoas fazendo tudo dieta proteica, porque o corpo vai fazer o seguinte, gente, o corpo nasceu para guardar. Ele faz o seguinte, se você diminui muito o valor calórico do teu dia alimentar, ele usa, né, em parte, a tua massa muscular lá como fonte de energia para poupar gordura. Porque gordura para o corpo é estoque, é sobrevivência. Se faltar comida, você vai usar ela como último passo lá no final, a hora que não tem mais de onde tirar energia, né? Então, precisa ter carboidrato, precisa ter um consumo proteico equilibrado, precisa de fibra, porque fibra faz manutenção de flora intestinal e controle da taxa de açúcar, precisa de água, porque a gente envelhece e vai esquecendo de tomar água, então precisa ter água, porque água é que faz transporte de todas as vitaminas, minerais, nutrientes, e é o que desintoxica o nosso organismo. Então sai pelo xixi o excesso de toxinas, né? A fibra precisa também para manter funcionamento intestinal, que é uma coisa que altera, e precisa de variedade alimentar, assim, vegetais e qualidade de frutas e equilíbrio durante o dia para poder suprir a gente de nutriente mesmo. A Cíntia está perguntando o seguinte: o que você acha do Biosil? Pode usar silício de forma contínua? Pode usar silício de forma contínua, mas desde que você tenha a certeza de que esse é essa a sua necessidade, entendeu? E que o resto está sendo cumprido. Ele não vai te intoxicar, por exemplo. Não vai ter uma toxicidade de silício, né? O máximo que vai acontecer é assim, você pode não ter essa absorção e o excesso ser eliminado, né? Eu gosto do Biosil. Gosto sim. Acho bem bom. A Tânia está Mais uma dando. marca, né? Para quem perguntou. É, a Tânia está dando um salve, belezura, um beijo para você. A Aparecida pergunta o seguinte: se é bom comer castanha do Pará, castanha de caju e nozes? Então, eles são alimentos que eles tanto são ricos em ômega, como são ricos em vitamina E, têm um poder antioxidante, anti-inflamatório, mas aí eu vou fazer também, tudo tem um mas, né, na nutrição. Tem uma questão que eu trabalho no consultório com teste de nutrigenética. No teste de nutrigenética, é um teste muito fácil de colher, a gente colhe com a suave lá, uma escovinha na boca, na realidade, mas ele me dá, por exemplo, o perfil de absorção e de metabolização de vitaminas, de minerais, né? E de carboidrato, metabolismo de proteínas. E ele indica como o corpo das pessoas, né, da pessoa que fez o teste, metaboliza, inclusive,
os lipídios em geral. E eu tenho pego alguns pacientes com geneticamente má metabolização de gordura. O que quer dizer isso para mim? Ele pode consumir, por exemplo, castanha, amêndoa, mas não deve ser livre. É uma pessoa que não vai poder, por exemplo, ficar abusando, por mais que o ômega faça bem, se a genética dessa pessoa não favorecer que vire uma gordura de boa qualidade, ela pode subir o LDL, por exemplo, que não é tão legal de estar aumentado, com o consumo de gordura de boa qualidade em excesso. Então, lógico, eu sempre falo, o teste de nutrigenética ele não é um determinante para a conduta nutricional. Né? Não, não é que se a pessoa não fizer o teste de nutrigenética, ela não vai receber a conduta alimentar dela em vão. Não. Mas ele agrega tanto valor porque você pega esse ajuste fino na hora de fazer a dieta, sabe? E a genética é uma coisa que a gente não muda. Então, se a pessoa tem a genética que desfavorece o metabolismo de gordura, aquilo sempre vai ser daquele jeito. O que eu preciso? Mudar o externo. Então, ela vai consumir gordura, mas a oferta dela tem que ser calculada na ponta do lápis. É tanto, para você é tanto. Tá? Não para de Agora, chegar que pergunta aqui, ó. Ainda chegou mais pergunta. A Lizinha está perguntando o que você acha da fáscia. Provavelmente aquele é um suplemento, né? é um Você falou aqui. suplemento. Eu acho bom, eu acho bom. Eu de verdade, assim, eu acho, os colágenos que a gente tem hoje, nós não temos, não dá para falar que o colágeno é ruim, tá? Às vezes, o que acontece? Se eu pegar um paciente muito inflamado, então tá acima do peso, super estressado, comendo mal, eu já deduzo que ele tem algum tipo de inflamação celular. Se eu entro, por exemplo, eu não sei agora. Eu já sei qual que é a alface. Ele tem uma composição boa, sim. Mas o que eu digo assim, se eu pegar um produto que tem, por exemplo, usa um corante artificial ou um flavorizante artificial para uma pessoa inflamada, ele vira, é melhor não dar agora, desinflamar a pessoa e daí ela usar o suplemento, entendeu? Ou o produto, sei lá, às vezes um whey até Tá. com alguma coisa mais química. Senão a gente entra com clean label de primeiro momento. Mas eu gosto do Fácil, Fácil é da Biolab. Eu recebo a amostra deles aqui, é bem bom. A Carmen Dias está insistindo aqui para eu perguntar para você se o colágeno da Younger é bom. Não conheço. Não conheço. Tá. Não Tem conheço. mais uma pergunta. A gente, nossa, passou muito rápido, já foram 50 minutos de live. A gente acabou nem Passa fazendo os rápido, a gente. exercícios Meu sociais, a gente só exercício! falou, mas acho que isso é importante também, né? Para as pessoas também terem esse cuidado. Depois eu passo os exercícios faciais para vocês aqui em um outro momento, só para a gente deixar gravada essa live. Mas tem mais uma pergunta aqui que eu queria que você respondesse, que chegou à tarde, que a Raquel pergunta: sugestão para uma dieta para um paciente com hérnia de hiato. Ó, eu vou dar bem básico, porque a hernia de hiato também é uma coisa bem específica, ela tem graus, né? Mas na realidade, assim, não pode nada muito irritante. Então, por exemplo, temperos fortes, às vezes a gente usa, por exemplo, indica, né? Gengibre, cúrcuma, temperos assim, pimenta, como alimentos que favorecem de alguma forma, para essa pessoa não. Não é legal, por exemplo, a gente fala às vezes assim, faz uma alimentação leve, a pessoa faz uma sopa e essa sopa fica muito líquida. Se ela tem hérnia de hiato, ela não tem o fechamento direitinho do esfíncter. E aí o que acontece é que o excesso de líquido também volta, também provoca refluxo, também provoca queimação. E dependendo do grau que tiver, não abusar muito de alimentos integrais. Então, por exemplo, aquelas coisas que a gente come que tem semente, que tem linhaça, gergelim, coisinha pequenininha, não é legal, porque isso também fica muito tempo parado no estômago. E excesso de carne vermelha, por conta da digestão lenta, também não é muito interessante. Isso é bem basicão.
mas já dá para dar uma dica. Tá, o Espaço Fafá pergunta também para você falar um pouquinho sobre linhaça, acho que ela já fez 2 vezes essa pergunta. Linhaça é rica em ômega, para quem é vegetariano, também ajuda. Linhaça, gergelim ajudam nessa colocação, reposição do ferro, que não vem pela alimentação, né? Que não vem da proteína animal. É uma fibra, a gente pode sim usar, por exemplo, fazer um gel da linhaça para bater em sucos, em coisas assim, porque se você não mastiga a linhaça direitinho, às vezes ela sai inteira nas fezes. Se ela sair inteira nas fezes, o ômega, por exemplo, a gordura dela que você pode utilizar para ter o benefício, fica lá dentro. Fica preso dentro da sementinha. Então, ou bate, coloca na geladeira, não bate muito, porque ela vai oxidar. Então, bate e usa em alguma receita ou faz esse gelzinho. Põe um pouco de água, deixa lá uma colher de sopa, vai formar uma gosma, uma baba. E aí você bate num suco, por exemplo, de manhã. Ótima dica. Tem uma pergunta aqui para você, tem várias, né? E eu vou até perguntar se as pessoas podem mandar mensagem para você no seu inbox para perguntar, Claro, porque pode a gente mandar não vai no. conseguir responder, infelizmente, todas as perguntas aqui. Estamos terminando o tempo já. Mas aqui a Mariazinha está perguntando o que ela pode fazer, que os exames dela estão todos ótimos, mas a glicose dela está muito alta, o que ela pode fazer na alimentação? Ó, uma dica aqui também básica, sem saber nada dela, que eu daria, eu peço para colocar, principalmente antes de almoço e jantar, alguma fibra, antes mesmo. Então, de repente, uma fibra dessas em pó de farmácia mesmo, você mistura na água, um meio copo d'água lá, uma colher, duas de chá, toma antes da refeição, porque ele ajuda a controlar um pouco essa glicemia. Preferir os carboidratos que são mais ricos em fibra mesmo, né? Então, assim, lógico, evitar doce, evitar pão, evitar massa, mas isso é meio básico. Mas, por exemplo, vou comer uma cará, uma mandioquinha, em substituição ao macarrão, ao arroz branco, né? E no prato mesmo de comida, de repente, jogar um gergelim ou uma linhaça por cima, para dar uma distribuída e segurar um pouco a carga glicêmica e usar um pouco de azeite também. A gordura também ajuda a segurar essa glicemia se o resto tá bom. A Graça está perguntando: suplementos é bom usar sempre ou intercalar entre um e outro? Então, suplementos, apesar de serem vendidos livremente, digo para vocês o seguinte: o ideal é ter indicação. Então, assim, eu estou usando tal suplemento, passei com um médico, com um Nutri, com um médico e Nutri, fiz isso junto, e aí ele me mandou usar tal coisa. E aí eu vou repetir meus exames, ou repetir minha consulta, sei lá, gente, nem que seja depois de 6 meses, um ano, né? Mas, assim, precisa desse acompanhamento. Porque suplemento é para suplementar. Então, não adianta, por exemplo, comprar de A a zinco e tomar de asa o alfabeto inteiro de vitaminas e desequilibrar. Às vezes tem nutrientes que competem entre si, tipo cálcio e ferro, eles competem. Se eu suplementar os dois e de repente eu preciso de só um, o um que eu preciso às vezes está saindo perdendo. Tá. Tem uma pergunta aqui também que eu achei interessante. Que é verdade que não devemos tomar no suco, no mesmo suco, semente de linhaça e chia? No mesmo suco? É verdade? De verdade, isso para mim é novidade. Não sei. Se eu for pensar na composição, Hum, eu não vejo por que teria uma competição entre linhaça e chia. Mas o que eu acho que precisa ter cuidado também, até para o consumo de fibra, a gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Porque o que acontece? Às vezes, o excesso da fibra, ela aumenta a produção de gases. Se a pessoa não toma água, ela forma um bolo fecal enorme e ela não elimina aquele bolo fecal, porque fica um bolo de fezes ressecado no intestino. hum. Agora,
Talvez possa ter, aí não sei de cabeça isso, mas a única lógica que me bate aqui para um competir com o outro é se um for mais rico em cálcio e o outro for justamente mais rico em ferro. Aí pode ter uma competição, porque aí você não absorve direito, às vezes, nenhum dos dois, né? Em termos de nutrientes. Mas eu vou precisar olhar, porque eu não sei se a tabela nutricional não dá para essa tabela de cor. Tá. Gente, eu vou finalizando aqui o bate-papo com a Ana. Quero convidar vocês para conhecerem um pouquinho também do Gaia Facial Fit. Hoje a gente não teve tempo de praticar os exercícios faciais que eu tinha prometido. Eu ia fazer uma prática em homenagem à doutora Ana, que ela me pediu para fazer uma prática para as olheiras. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer na live da semana que vem. Semana que vem, às 8 horas, eu faço essa prática com vocês ao vivo. Vou E participar. Eva, especial do Dia das Mães, a gente está oferecendo um cupom para presentear a mamãe, né, nesse final de semana. Você pode usar o cupom MÃES30 e ganhar 30% de desconto em qualquer um dos cursos do Gaia Facial Fit, que são divididos em 5 regiões: testa, os olhos, bochechas, bigode chinês, a boca, pescoço e papada. Então tem os grupos específicos, né, os cursos específicos para cada uma das regiões, ou tem o curso completo, que é o Gaia Facial Fit Pro. Ana, muito Ótimo. obrigada, adorei a live, para Obrigada, variar. viu, Tem Érica? muita Amei. informação, a gente precisa de 2 horas pelo menos, ou a gente fazer uma sequência de lives aí para responder todas as perguntas das belezuras que acompanham aqui o Gaia Facial Fit. Então, eu agradeço muito. Obrigada, pessoal, pela presença. Célia, um beijo. Lizinha, um beijo. Pessoal que compareceu aí. Valeu. Muito obrigada. Até a próxima, Ana. Um beijo. Beijo. Tchau.